Pastor, irmãos, boa tarde. É um prazer poder estar com vocês. Não foi só o pastor Joel que deu intencionalmente os nomes às filhas, está bem? Nós também demos intencionalmente. Por todos os motivos e mais alguns que não é o tema da mensagem hoje, ok, irmãos? Aproveito para dizer, os irmãos sabem que eu gosto muito de dar aquelas minhas achegas, está bem? Aproveito para dizer aos irmãos que nós não temos nenhuma liturgia na Bíblia acerca de culto, está bem, irmãos? Porque se tivéssemos, sempre que tínhamos culto, tínhamos que tomar a ceia. Não estou a inventar nada que a Bíblia não diga, pois não, irmãos? Como não tomamos sempre, ok? É porque não está na Bíblia algum tipo de liturgia acerca de culto. Nós não temos que fazer o culto sempre da mesma maneira. Porque a Bíblia não nos ensina isso. E nós fundamentamos o nosso modelo de igreja no Novo Testamento, ok, irmãos? Nos Atos dos Apóstolos, principalmente, que foi isso que nos foi ensinado. Como é que é feito as coisas. E por Paulo, e por apóstolo Paulo, ok? Então, naturalmente, nós temos estas... Pronto, eu achei piada ao irmão pastor Zé Galvão porque eu também já fiz isto lá. Alterar a ordem das coisas, que é para nós não ganharmos aquela mania. Isto não é nenhuma religião, ok, irmãos? O irmão entende o que eu estou a dizer. Eu sei que nós temos uma religião. Diante das pessoas lá fora temos. Mas não é uma religião. Não é uma tradição, ok, irmãos? É alguma coisa que nós celebramos com o nosso coração. E mudou a nossa perspectiva e a nossa maneira de ver as coisas. Amém? Glória a Deus. Eu gostava de desafiar os irmãos com muito carinho, com muito amor, a tirarem ou tentarem, porque eu sei que isto não é fácil, eu sei que os irmãos vão dizer, não, isto é fácil, mas não é mesmo. A tirarmos os nossos óculos de crentes. Cristãos de, se calhar, uns há 5 anos, outros há 20, ou 30, ou 40. Eu gostava de desafiar os irmãos a tirarem os vossos óculos de crentes, ok? Porquê? Porque ler o Velho Testamento muitas vezes é fácil para nós, porque o Novo explica tudo. Mas o irmão não consegue, ou se calhar nunca pensou, ou nunca tentou imaginar, pessoas como, por exemplo, o profeta Ezequiel estar a escrever acerca do Vale dos Ossos Secos, sem fazer a mínima ideia, ou ter pelo menos a noção completa da imagem, porque o irmão, veja uma coisa, há tempos atrás eu estive lá a pregar em Mirandela um pastor, antes do pastor Carlos Fontes, que foi logo pouco depois, numa escola bíblica, ou numa espécie de mini-escola bíblica, ou introdução a uma escola bíblica para o pastor Carlos Fontes, e ele foi pregar e dar uma introdução ao panorama do Velho Testamento. E ele tentou mostrar mais ou menos como é que seria a perspectiva dele. O que é que ele fez? Meteu uma fotografia na tela, numa tela destas, de uma coisa qualquer que nós não conseguíamos perceber muito bem o que era. E tentámos adivinhar. Ok? O que é isto? E cada um dizia o que via. E depois, quando ele mostra a imagem real, a imagem que nos tinha sido mostrada era um zoom do nosso telemóvel num pontinho de uma grande paisagem. O irmão está a entender? O Velho Testamento funciona assim. Nós só temos a fotografia toda quando chegamos ao Novo. Até lá o irmão não viu a fotografia toda ainda. Ok? Então para nós é fácil quando olhamos para o Velho, porque já estamos do lado de cá, pois que Jesus já veio e que já fez o que tinha a fazer, já estamos do lado de cá a olhar e dizer assim, é isto que quer dizer. O Senhor estava a falar com Ezequiel e estava a dizer que o Espírito Santo ia a renovar a vida das pessoas, ia restaurar, ia mudar a vida das pessoas completamente. Ok, o irmão já sabe isso, mas imagine lá, ou tente lá colocar-se no lugar de Ezequiel não sabendo tudo. Eu quero acreditar que Ezequiel, ouvindo a revelação da palavra de Deus e escrevendo algumas coisas, ele também foi entendendo algumas coisas. Ou pelo menos foi tendo um vislumbre, uma mínima noção do que é que seria. Mas não estava a ver a fotografia toda, não podia, irmão. Porque o Espírito Santo, em termos práticos, da maneira que se revelou no livro de Atos ou no dia de Pentecostes, só aconteceu no dia de Pentecostes. Ok? Eu não estou a contradizer nada daquilo que disse ontem na escola bíblica, ok, irmãos? O papel do Espírito Santo sempre foi o mesmo. Sempre. Ok? Mas quando no livro de Atos há um mover completo ou com liberdade completa da parte do Espírito Santo. Porque até ali não podia ser. De maneira nenhuma. Ok, irmãos? Não podia ser porque Jesus ainda não tinha vindo e a razão porque o Espírito Santo mora em nós, e já vamos voltar a ver isso, é porque Jesus já fez o que era necessário fazer. No Velho Testamento ainda não tinha feito. E às vezes, em alguns momentos, em algumas fases, em alguns tempos, o Espírito Santo vinha sobre pessoas, tomava conta de pessoas para cumprir o propósito de Deus. Ok?
Isto aconteceu com Maria e Isabel, e eu gostava de ler com os irmãos em Lucas capítulo 1. Ok? Lucas capítulo 1, versículo 39 até ao 45, os irmãos conhecem o texto quase de cor, mas eu quero ler para os irmãos que é para nós termos um vislumbre do que é, como é que as coisas funcionavam. Até a nossa maneira de ler a Bíblia, porque as traduções da Bíblia muitas vezes não ajudam, porque quando vamos aos originais, que ainda assim valem o que valem, porque a gente tenta entender e na verdade nós não entendemos nada, ok, irmãos? Quem tentou pôr lá as expressões do que é que queriam dizer os originais foi para nos ajudar a ter um vislumbre maior, mas também é difícil, ok? Nós temos aqui um texto que é daqueles textos que nós vamos dizer logo à primeira na nossa perspectiva. Por isso é que eu disse aos irmãos para tentarem tirar os óculos. Não vai ser fácil, mas eu gostava muito que os irmãos tentassem, ok? Porque a Bíblia é simples, mas tem uma linguagem que não é assim tão simples por causa do tempo em que foi escrito. O irmão hoje tem uma facilidade muito grande, o irmão tem as traduções todas e mais algumas aí no telemóvel e às vezes até em Bíblia em papel. Aqui, se calhar aqui no vosso livro aí os irmãos vendem a BPT, que é a versão mais comum e mais que foi traduzida para uma série, e até já agora, irmãos, ok? Foi traduzida pela Sociedade Bíblica, mas foi com a ajuda da Igreja Católica. Os irmãos não se assustem. Está bem, os irmãos podem ler isto, está bem, não há mal nenhum, não se assustem, porque nós também, os católicos também têm Bíblia, ok, irmãos? Depois nós temos a nossa edição comum e eles têm a edição dele que é católica, que é a BPT católica, mas foi traduzida em conjunto, ok, irmãos? A nossa comum, porquê? Porque nós não temos os livros que eles têm todos, porque eles têm livros a mais que nós não temos, como nós sabemos, ok? Mas o irmão hoje tem a NVI, a nova versão internacional, tem a tradução de linguagem de hoje, tem tanta coisa, irmãos. Eu queria lembrar-me de outras, mas pronto, os irmãos têm nos telemóveis, os irmãos baixam a aplicação e aquilo dá para baixar uma série de traduções. Tudo isso veio ajudar. Antigamente só havia a Almeida Revista e Corrigida, ou a Fiel, ou fosse o que fosse, e o irmão tinha que ler a Bíblia e ler o que lá estava e tentar perceber o que lá estava naquele tipo de linguagem. O que lá estava que às vezes não era muito fácil. Ok? Vamos lá ler. Diz assim, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Naturalmente que o apressado foi por causa dela estar com a prima que estava grávida. Está bem, irmãos? Porque o Espírito Santo, ou o anjo, tinha-lhe dito que Maria, a sua prima, estava também grávida, está bem, pelo milagre também da parte de Deus, porque não era normal que ela estivesse grávida também, porque já era velha. Okay? Então Maria teve um milagre, Isabel teve um milagre, e Maria vai visitar Isabel porque era prima e era parente, e foi uma maneira também de se identificar com a dificuldade que ela estava a passar. Eu preciso de partilhar. Irmão, eu estou aqui a romantizar, mas é exatamente aquilo que a Bíblia nos passa. Okay? Eu estou a passar uma dificuldade, eu estou a ser apontado o dedo porque eu engravidei de uma pessoa com quem não sou casada, porque ela era noiva. José não era casado com José, ok, irmãos? E segundo a lei judaica, José, que até determinou no seu coração abandonar Maria durante a noite, ok, aquilo dava direito a apedrejamento, irmãos. Irmãos, estão a entender? Isto é a lei judaica, isto era complicado. E Maria, que ouviu da parte de Deus, entendeu, vou ter com a minha prima, vou desabafar com ela, vou partilhar com ela, porque o momento é comum às duas, e eu neste momento preciso estar com alguém que me entenda. Eu não estou a entender, ok? Vou simplificar. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E ouvindo esta saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia ou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz. E eu vou parar por aqui para dizer aos irmãos o que é que quer dizer cheia do Espírito Santo. Porque não pode ser aquilo que é em Atos. Não pode ser, irmão. Ok? Quando nós estamos a falar de ser cheios do Espírito Santo, para nós, na nossa linguagem evangélica, na nossa linguagem pentecostal, que é fácil entendermos, ser cheio do Espírito Santo assim numa forma, se calhar mais normal entre nós, é falar línguas, é começar a louvar a Deus em línguas. Para nós é isso. Naquele tempo isso ainda não podia ter acontecido, ok, irmãos? Quando a Bíblia fala acerca de ser cheio do Espírito Santo, é que alguma coisa a fez começar a profetizar, uma coisa que ela não fazia ideia, porque Isabel não sabia que quem estava dentro de Maria era o Messias. Ok? Ela começa a falar da parte do Espírito Santo, este é o Messias que a gente está à espera. Ok? Estamos a falar antes do dia de Pentecostes, porque o Velho Testamento, irmãos, não começa, ou não acaba, nós temos aquela ideia que acaba em Malaquias, mas em termos práticos, para nós, o Velho Testamento acaba ou termina e começa o Novo Testamento no dia de Pentecostes.
termos práticos. Ok? Até Jesus morrer e ressuscitar ainda pertence à história, porque Jesus tem que cumprir alguma coisa para haver uma mudança. Ok, irmãos? É isso. É verdade que depois, quando nós na nossa vida, a coisa está dividida em Mateus. Porquê? Porque a partir dali há um novo começo, há uma nova perspectiva do que se vai passar. Ok? Estamos cá, estamos a entender até agora, irmãos. Isto está a ser simples, não está? Eu tenho um objetivo, os irmãos já vão entender. O Espírito Santo vai falar à vida de Isabel. E Isabel vai começar a profetizar acerca daquilo. A criança se mexe dentro dela também não é uma criança qualquer, como nós estamos a entender. Ok? João Batista mexeu-se dentro do ventre da mãe porque João Batista, Deus tinha um plano para a vida dele. Ok? E Deus já tinha dito isso a Zacarias quando falou com ele lá no templo, como os irmãos se lembram. E Deus determinou que João Batista ia ser um homem de Deus, usado por Deus. É como se João Batista tivesse... Eu vou romantizar outra vez, mas às vezes é mesmo preciso. Para nós entendermos certas coisas. É como se João Batista tivesse dito assim lá dentro da barriga da mãe: é este que eu vou testemunhar. Porque eu vou antes dele. É deste que eu vou falar. Os irmãos estão a entender? Ok? É isto que se passa ali. E isto não pode ser de outra maneira a não ser para a obra do Espírito Santo. Não pode ser. Porque nós entendemos o que entendemos por causa do Novo Testamento. Ok? Agora imagine, lá no livro de Ezequiel, porque o mais importante no livro de Ezequiel, ou aquilo que mais nos chama a atenção, é aquilo que nós muitas vezes não damos atenção. E eu gostava de ler para os irmãos, está bem, irmãos? Lá no versículo 26 do capítulo 37 de Ezequiel diz assim: e farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo. Sabe o que quer dizer perpétuo? É para sempre. É definitivo. Porque Deus é definitivo. A palavra de Deus, quando ela é dita, acabou. A sua palavra, quando o irmão diz é assim, ainda assim está sujeita àquilo que Deus quiser que seja. Entendeu o que eu disse? Ok? Você diz na sua vida, a partir de agora é assim. É melhor não dizer. Ok, irmãos? Porque se calhar é melhor dizer se Deus quiser. Porque Deus é que sabe como é que é e Ele é que determina as coisas, não é o irmão. Até o diabo tenta determinar e Deus diz, não, é como eu estou a dizer. É ou não é, irmãos? Até ele tenta fazer à maneira dele. Ai, não, isto é assim. E Deus diz, não, quem manda aqui sou eu, não és tu. É assim. Ok? Então quem determina é Deus. E ele determinou que era perpétuo. Ok? E depois veja, e continua. E os estabelecerei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles e eu serei seu Deus. E eles serão o meu povo. Quando o irmão vai lá a João capítulo, e desculpem que eu tenho que ir buscar aqui os meus apontamentos, porque isto às vezes não é fácil, irmãos, está bem? Não me levem a mal, mas tem mesmo que ser, está bem, irmãos? Quando nós chegamos lá a João capítulo 1, versículo 14, a expressão no grego é skenosen, que quer dizer estendeu a tenda, ok? Deus estava a profetizar através da vida de Ezequiel que Deus ia estender o seu tabernáculo no meio de nós. Esta expressão torna-se lógica para nós porque depois, mais à frente em Coríntios, Paulo vai nos explicar que isto aconteceu em nós, pelo Espírito Santo. O irmão está a entender? Mas quando o povo lhes foi dito que deviam de fazer um tabernáculo e levantar uma coisa que eles até nem sabiam muito bem o que é que aquilo era, porque depois Moisés recebeu as medidas e recebeu aquelas descrições todas acerca do tabernáculo, e quando ele começa a dizer ao povo para fazerem, eles estavam na expectativa do que é que isto vai dar. Qual é o objetivo disto? O que é que isto vai dar? O irmão imagina, na mente de Deus estava tudo construído. Na mente de Deus estava tudo construído. Porquê? Porque o tabernáculo é a representação de Cristo no meio do povo de Israel. Jesus vem para trazer a sua habitação para o meio do povo, porque essa habitação foi cortada lá em Gênesis, ok, irmão? O irmão sabe isto, não sabe? Em Gênesis, quando Adão e Eva decidiram no seu coração fazer à sua maneira e não à maneira de Deus, e eu estou a dizer Adão e Eva que é para não haver aqui aquela tendência para nós acusarmos a mulher, está bem? A mulher é culpada e o homem é culpado também, não tente culpar a mulher só porque são os dois culpados. Mas foi a mulher que comeu primeiro. O irmão estava aí, e o homem a seguir foi na conversa. É tudo igual, irmãos, somos todos iguais. Somos todos feitos da mesma massa. Ok? A nós, que gostamos muito de nos colocar cá
no nosso pedestal, é sempre difícil reconhecermos as nossas falhas. E eu estou a falar dos homens neste caso, está bem, irmãos? Ok? Mas a verdade é que isto é mesmo assim. O homem falhou tanto como a mulher. E por isso é que foi castigado, não na mesma maneira porque não podia ser, mas na mesma proporção que a mulher. E a primeira... Ouça, irmãos, a maior condenação que o homem e a mulher têm não é a mulher ter filhos com dores, nem é o homem ter que trabalhar, irmão. Irmão, estão a ouvir o que eu estou a dizer? Porque nós, quando vamos ler a Bíblia, ficamos, se a gente não tivesse pecado, eu não tinha que estar a trabalhar a terra. O irmão queria viver sempre na reforma, durante o tempo todo, não era? Era isso que queria. Um dia vai acontecer isso, tenha calma, está bem? No céu as coisas vão ser assim. Mas veja, o que mais, porque isto é que é incrível, irmãos, o que mais cortou com o nosso relacionamento, ou aquilo que mais que é mais estrondoso daquilo que se passa ali no Jardim do Éden, a coisa que mais implicou na nossa vida é que deixou de haver relacionamento com o Pai. Deus vinha todas as finais da tarde estar com eles. E quando a Bíblia diz estar com eles, não era chegava lá, está tudo bem, tchau. Ok, irmãos, não é nada disso. Ok, a Bíblia dá a entender que havia uma conversa. Ok, que havia um relacionamento em que eles passavam ali um tempo a partilhar, hoje fiz isto, fiz aquilo, dei não sei quantos nomes a não sei quantos animais, e por aí fora, e Deus a falar com Adão e a dizer, olha que interessante, que nome interessante que deste ao leão, ou que deste ao... Eu estou aqui a romantizar mais uma vez, para os irmãos entenderem. Havia um relacionamento, do Criador com a sua criação, porque era assim que Ele queria. Ele queria que fosse assim, o irmão está a entender? E isto é cortado com o pecado. O pecado destrói tudo na nossa vida, irmão. Tudo. O pecado coloca-nos numa posição de impossibilidade de fazer alguma coisa acerca dele. O homem tentou tantas vezes, irmãos, tantas vezes. E a Bíblia mostra isso. Uma delas, que é aquela que é mais crassa na Bíblia, porque há um paralelo muito grande da Bíblia entre aquilo que eu vou contar agora, ou que vou lembrar aos irmãos que sabem a história tão bem como eu, e aquilo que se vai passar mais à frente, que é a história da Torre de Babel, irmão. Okay? A história da Torre de Babel é mesmo descarada. O homem tenta construir uma torre para chegar ao céu. É o que está ali. Certo? Ok? E nós não conseguimos, às vezes, na linguagem textual, encontrar isto. Estou a falar no sentido de ler o que lá está, no sentido de ler o que está no texto bíblico, ok? Nós, se tivermos o cuidado e formos estudiosos, vamos encontrar aquilo que eu vou dizer. Mas assim, numa leitura seguida, se calhar não é assim tão fácil. Ok, irmãos? Mas o que está ali é que o homem tentou chegar ao céu pelos seus próprios meios. É isto. Eu vou conseguir alcançar Deus e chegar lá pela minha vontade e pela maneira como eu vou arranjar fazer, que é construir uma torre. E Deus veio cá abaixo ver. A Bíblia usa esta linguagem muito simples. Vamos lá passar a ver como é que aquilo está. E a ideia que a Bíblia passa é que Deus não se agradou da postura deles. Ouça, irmãos, não está em causa ali a torre é só uma torre. Irmão, entendeu o que eu disse? A torre é só uma torre. E a torre não está em causa. O que está em causa é a postura deles. Deus percebeu que eles queriam ser iguais, queriam chegar lá pelos seus próprios meios. E, sabe, não é o irmão que sobe ao céu. Eu ontem disse aqui, e vou voltar a dizer outra vez, que é para lembrar os irmãos que não estiveram cá. Sabe qual é a grande diferença entre a nossa religião, porque nós não temos uma religião, mas para nós entendermos temos que chamar isso, ok? Entre nós cristãos e as outras religiões do mundo, é que nós não fazemos para criar o nosso Deus. Ele veio ter connosco e disse: eu sou assim, queres aceitar? É assim que é. Os outros fazem Deus à sua imagem. É este Deus que eu quero, é desta maneira que eu o quero. Foi o que eles tentaram fazer na Torre de Babel. Eu vou arranjar uma maneira. E Deus já tinha dito lá em Gênesis 3,15, quem vai arranjar uma maneira sou eu. Certo? Quem vai arranjar uma maneira sou eu. Porque é da semente da mulher que vai vir aquele que vai resolver o problema. Ok? E vai haver uma solução que Deus tinha determinado e Jesus tinha voluntariado a cumprir. O irmão está a entender? E Ezequiel, de uma certa maneira, estando a falar acerca disto, mas não entendendo na totalidade o que ele estava a falar, Deus tentou revelar a Ezequiel e através de Ezequiel a nós e às pessoas que leram o texto depois, que a intenção de Deus era renovar as nossas vidas porque nós estávamos perdidos. Estávamos mortos, irmão. Sabe o que é que Ezequiel encontrou? Foi um vale de quê? Ossos são o quê, irmãos? Nada. Ossos não são nada. Não são nada. Não têm vida. O irmão está a entender?
E o exemplo que está ali é para nos mostrar que nós estávamos mortos nos nossos pecados. E Jesus, na pessoa, não é, na pessoa da sua personificação humana, vem para fazer no nosso lugar o que nós não éramos capazes de fazer por nós próprios. E a Bíblia lá em João, capítulo 1, versículo 14, vai nos dizer isto, que ele deixou a sua glória, tornou-se carne, e a expressão carne no original é sarx, para quem não sabe e gosta destas coisas, significa que Deus, ou que Jesus tomou o lugar num corpo, em alguma coisa que é perecível, alguma coisa que está a decair, está a decompor, o irmão está a entender? Alguma coisa que é falha, que leva por princípio ao pecado, porque nós, quando Paulo diz que nós lutamos com a carne, Paulo sabia muito bem o que é que estava a dizer, irmão. Não foi só porque sim, ok? Ele sabia muito bem o que estava a dizer. Nós estamos numa luta contínua connosco mesmos, porque isto é fraco. Isto leva-nos a pecar. E a Bíblia dá a entender isso, que Jesus sujeitou-se a isto. Ok? E a Bíblia diz mais do que isso. Diz que ele habitou entre nós. Estendeu a tenda. Estou aqui no meio de vocês para resolver o vosso problema que vocês não são capazes de resolver. E depois diz mais, diz o resto, é aquilo que é mais estrondoso do texto. E vimos a sua glória. E quando diz a sua, está a apontar para Deus, dizendo que Jesus é a representação da glória de Deus. Como a glória de Deus no unigênito. Isto está lá. Okay? Então, quando o irmão quer ver a glória de Deus, olhe para o Filho, irmão. Ok? Jesus disse isto. Vocês, quem me vê a mim, vê o Pai. Querem conhecer o Pai, está aqui. Porque eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai. Ele disse isto. Não é ninguém vai, é ninguém vem. Sabe o que é que ele está a falar? Está a dar alusão à Trindade. Ele está a dizer eu e o Pai e o Espírito Santo somos um. Ok? É isto que ele está a dizer. Eu sou Deus. E por outra linguagem. Então para vocês chegarem a Deus tem que ser através de mim que sou Deus. É isto que ele está a dizer. Irmão, entendeu? Não sei se eu estou a ser claro. E depois, quando nós chegamos lá a Coríntios, diz que o Espírito Santo veio morar em nós. Certo? Paulo usa esta linguagem, eu posso ler para os irmãos, porque eu não quero que os irmãos não digam que eu não li texto bíblico. Acaso não sabem que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que vos foi dado da parte de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo ou com o vosso próprio corpo. Vocês não sabem, isto no capítulo 6, versículo 19 e 20 de 1 Coríntios, depois no capítulo 3, antes um bocadinho diz, vocês não sabem que são o santuário de Deus, que é o Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus são vocês e é sagrado. Significa que, veja, eu agora vou voltar lá atrás, que é para explicar isto de uma forma mais simples ainda. Na criação há uma expressão que é muito interessante e que nós muitas vezes não valorizamos. A imagem de Deus no homem não é isto. Quando diz façamos o homem à nossa imagem, não está a falar disto, irmão. Deus não é físico. Como é que pode estar a falar disto? É a Bíblia que diz, Deus não é físico, Deus é espírito. Não é Paulo que diz isto, e importa, desculpem, é Jesus que diz, e importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Ele não é físico, então não podia estar a falar acerca disto. Ok? Quando ele diz façamos o homem à nossa imagem, ele está a falar de uma imagem de caráter, de personalidade. É por isso é que quando nós chegamos a Romanos, encontramos um texto logo no início de Romanos que diz que é impossível que nós sejamos ateus. Nós humanos. Quando nós dizemos eu não acredito em Deus, a Bíblia diz que isso é impossível porque Ele gravou a imagem de Deus em nós. O irmão está a entender? Ele gravou a imagem dele em nós, no nosso coração. A pessoa que diz que é ateu está a tentar dizer que não quer acreditar em Deus, mas isso não é possível. Ok? O irmão está a entender? É uma escolha da pessoa. Eu não quero. E se não quer, está a rejeitar Deus, está a dizer que prefere ir para o inferno. Desculpem eu ser assim direto. Ok, irmão? Quando Jesus vem, tudo muda, irmão. Isto é que é incrível. Por isso é que o Espírito Santo faz o mesmo trabalho no Novo Testamento e no Velho Testamento. A abrangência é muito maior, o poder e a autoridade é muito maior. E quando eu estava a ler o texto de Isabel, eu não estou a mudar o meu discurso, ok? O que aconteceu com Isabel foi que ele apoderou-se, o Espírito Santo apoderou-se de Isabel para dar uma mensagem profética acerca do Messias.
Ok? Ele, o Messias que está dentro de ti, quem sou eu para tu vires falar comigo ou para ele vir falar comigo? A mãe do meu Senhor, é isso que está ali. Já agora, por causa da nossa cultura, eu gosto muito de falar destas coisas porque às vezes é um problema, irmão. Não é Maria que é importante. É o Senhor que está dentro dela que é importante. Se o irmão ler o texto com muita atenção, vai perceber que o objeto da adoração de Isabel não é Maria, é o Senhor que está dentro dela. Ela não está a dizer que é indigna da presença de Maria, ela está a dizer que é indigna da presença do Senhor que está dentro dela. É isso que ela está a dizer. E até ali realmente era indigna, mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz, passou, entre aspas, porque eu tenho que dizer isto da forma correta, passou a ser digna por causa dele e não por causa de nós. Porque a Bíblia é clara nisto, irmão. Não é o irmão que é alguma coisa em si, não é a sua capacidade e a sua grande, eu estava a dizer isto hoje de manhã lá em Abrantes, não é a nossa beleza, não é o irmão se fosse pela nossa beleza. Isto era complicado, eu e o pastor Zé Galvão, então somos tão feios, isto era muito complicado. Okay? Era mesmo complicado. Não tem a ver. Deus não olha para si e diz assim, aquele é tão lindo, é para pôr lá, porque é as expressões que a gente usa aí, ouve até o pessoal aí fora. Quando eu estou a falar o pessoal, os irmãos não me levem a mal, entendam. As pessoas que não conhecem Deus, verdadeiramente, usam este tipo de expressões. É para colher uma rosa para o jardim do Senhor. Mas qual rosa, irmão? Mas qual rosa? Nós vamos estar lá, mas não é por causa de nós, é por causa dele. O irmão está a entender? Nós, nós sem querer, estamos a valorizar-nos a nós mesmos. Estamos a dizer que somos alguma coisa quando não somos. O irmão ainda hoje... Se é alguma coisa, não é ou se para Deus o irmão tem algum significado, e eu não estou, irmão, entenda, está bem? Eu sei que há pessoas que precisam de ser incentivadas e animadas, mas não é o caso de hoje. O irmão, se quiser uma mensagem de incentivo para a sua vida, peço ao pastor Zé Galvão para pregar, porque não é a minha maneira. Eu tenho muitas dificuldades porque nós estamos a passar tempos em que, infelizmente, o que mais se prega para aí é valorizar o homem, e a Bíblia não é acerca do homem, é acerca de Cristo. Porque se o homem fosse o herói, não precisava de Cristo para nada. Se nós tivéssemos alternativa, para que é que Cristo veio? O irmão está a entender para que é que Jesus vem para quê? Se nós temos a alternativa toda, se nós temos a solução toda, e o que é que ele vem cá fazer? Mas a Bíblia é taxativa. Se há coisa que a Bíblia é clara e taxativa, não há maneira de alterar a Bíblia. O irmão não tem maneira. O irmão só vai para o céu através de Jesus porque ele é o caminho. Ok? Então, se ele é o caminho e ele fez questão de dizer que ele ia para o Pai, mas vinha enviar e havia de enviar o Consolador para morar em nós e para nos dar a autoridade e o poder para nós fazermos a sua obra, nós só somos alguma coisa por causa de quem mora em nós. E o Espírito Santo é o selo, que é isto que diz Paulo, é o selo, é aquele que sela e que nos faz confiar que quando estivermos na presença do Pai, ou quando nós vamos à presença do Pai, quando vamos orar, o Pai não olha para nós, mas olha para o selo que lá está. Ok? E esse selo não nos torna dignos em nós mesmos, mas torna-nos dignos por causa de quem está cá. Ele é a razão do nosso viver. Há pouco cantamos isso, o pastor Zé Galvão fez questão de dizer isso várias vezes, e é verdade. A glória é dele. Nós perdemos esta noção com muita facilidade. O povo judeu perdeu esta noção, irmão. Porque eles começaram a achar que tinha a ver com eles e com o povo bonito que eles eram. Irmão, desculpa, olha, eu tenho propriedade para falar isto, porque eu tenho judeus na minha igreja, ok, irmãos? Então eu sei como é que as coisas são. Os irmãos sabem que Mirandela, por causa das alheiras, aquela zona tem ali muita gente que é descendentes de judeus, ok, irmãos? E na igreja nós temos ali uma família de judeus. E 4 irmãos que são todos netos ou bisnetos de um rabi que era rabi na sinagoga lá em Bragança ou por aí, ok? Então, às vezes até na brincadeira com eles, porque eles é gente crente a sério, nós começamos até a falar destas coisas e eles dizem, não pastor, mas você tem toda a razão. Porque eles têm consciência disto. Os judeus, o problema deles é mesmo este, irmãos. Os irmãos estão a entender, é claro que os judeus que aceitaram Jesus fazem parte da igreja. Porque não há 2 povos, há um. Efésios é que nos diz isto. Há um povo, não há 2. Porque às vezes é pregado por aí, é ensinado por aí que o Senhor deixou o povo de Israel em stand-by, como quase que a dizer o povo.
eu sei o que é que a Bíblia diz, eu sei que vai haver oportunidade para o povo de Israel, isso não está em causa. Mas isso é por causa da aliança, não é por causa da promessa de Deus do Messias vir, ok, irmãos? É por causa da misericórdia e da aliança que Deus tem com Abraão, ok? E com a sua descendência. Mas nós às vezes falamos como se fossem dois povos. O povo de Israel. O irmão deve e pode continuar a orar pelo povo de Israel. Eu já disse ontem aqui, os israelitas estão a passar aquilo que eles semearam, irmão. Aquilo que eles semearam. O irmão leia a Bíblia, é aquilo que eles semearam. É o que eles estão a passar. E um dia, porque o Apocalipse é bem claro acerca disto, eles vão estar numa aflição tão grande que vão ter que clamar por Deus. E vão ter que reconhecer que o Messias já veio. E que eles não o reconheceram. Quando eu disse reconheceram, eu sei muito bem porque é que disse. Porque não é que eles não o souberam ou não o viram. É não o reconheceram. Não disseram é este. Porque Jesus disse que era ele. Jesus foi bem claro em algumas mensagens com pessoas como, por exemplo, a mulher de Samaria. Sou eu. Não foi o que ele disse, sou eu que falo contigo. E depois a Bíblia diz mais, diz que ela foi pregar à cidade e por aí fora. Eu encontrei o Messias, aquele que é prometido. Então, afinal, as pessoas sabiam e ouviram quem ele é, mas não o reconheceram. Os irmãos estão a entender? E isto vai acontecer um dia, mas nós somos um povo. Mas a verdade é que o povo judeu, a história do povo judeu nos mostra isto. Que a dada altura, num caminhar da sua vida com Deus e com o relacionamento com Deus, porque eles tinham um relacionamento com Deus, eles deixaram de entender que Deus era tudo aquilo que importava para eles e que eles deviam de esperar era nele. Irmão, está a entender? E o problema está aqui. É quando nós começamos a achar que isto tem alguma coisa a ver connosco, porque nós somos muito bons. Nós olhamos ao espelho e começamos a olhar, Senhor, fizeste-me tão bonito, eu sou tão bonito. Irmão, cuidado. O irmão está-se a rir porque eu estou a falar em termos físicos, mas às vezes isto acontece em termos... O irmão está a entender? Eu sou tão inteligente. E eu sou tão capaz. Está a entender o que eu estou a dizer? E a dada altura, Deus há de perguntar-se, então para que é que precisas de mim? A Bíblia tem uma expressão, e eu vou pôr as coisas no lugar que é para depois a coisa não correr mal. A Bíblia tem uma expressão, que é Jesus que diz, e sendo que Jesus está a falar dele próprio, é incrível, mas ele não está a falar especificamente daquilo que eu vou dizer, mas nós podemos aplicar. Mas não é isso que o texto está a falar, mas nós podemos aplicar. Que é o sem mim nada podeis fazer. Ok, irmãos? O que Jesus está a falar é acerca de serviço. Está a falar para os discípulos, está a dizer que eles não vão conseguir fazer nada se não dependerem dele. Ok? Mas é verdade, em termos práticos, que se Jesus não existisse, nós nem sequer existíamos, não respirávamos, não éramos nada, irmão. É verdade. Aliás, nós falamos, eu ontem estava a dizer aqui aos irmãos na escola bíblica, nós falamos acerca de justiça. Se o irmão entende que Deus é injusto, ou se as pessoas lá fora entendem que Deus é injusto, porquê é que nós não fomos mortos no dia em que pecamos, irmão? O irmão está a entender o que eu estou a dizer? Porque se é a justiça que o irmão quer, então o irmão já devia ter sido morto, irmão. Senhor, onde é que está a tua justiça? É guerras que a gente ouve, é isto, é aquilo, é pessoas a passar fome, irmão. O irmão quer justiça. Se há coisa que Deus é justo, irmão. E se há coisa que Deus também é amor, irmãos. E se há coisa que Ele tem demonstrado, é amor por nós, irmão. Porque se Ele não quisesse amar-nos, não tinha enviado o seu Filho, que era o único que Ele tinha. E sujeitá-lo àquelas coisas todas e àquele sofrimento todo quando ele faz aquilo por causa do amor que tem por nós. Quando nós estávamos a celebrar isto, eu estava a pensar, há pouco estava a pensar nisto. É incrível. Jesus vai partilhar. Não tenho tempo, é o que eu digo, irmãos, isto é complicado, mas Jesus vai partilhar. Nós até normalmente nem sequer lemos, ou muitas vezes não lemos estes textos de Mateus, mas lemos 1 Coríntios, e se calhar com alguma razão, por causa das visitas e por causa de pessoas que não entendem as coisas, e até às vezes por causa da igreja. Okay? Por causa que eles estão em pecado e por aí fora. Mas o texto tem uma coisa incrível que nós não valorizamos e às vezes até nem entendemos muito bem. Porque Paulo diz assim, se calhar é melhor lá ir, que é para eu não dizer alguma asneira, porque isto às vezes a gente sabe tanta coisa e os textos às vezes são tantos na nossa cabeça. Examine-se, pois, o homem... Não, desculpem. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu pergunto aos irmãos o que é que significa anunciar.
Em que contexto é que a ceia era celebrada, irmãos? Em que contexto é que era celebrada a ceia? Era aonde? Era por quem e aonde? Era pela igreja, numa coisa pessoal, numa coisa íntima. Era ou não era? Porque era para os crentes, era para os salvos. É isso que o texto nos mostra em Coríntios. Então, quando nós estamos a anunciar para quem, irmão? Os irmãos estão a entender? Estamos a anunciar para quem? Como é que estamos a anunciar? Estamos a anunciar uns aos outros. Porque nós somos um tipo de pessoa, ser humano, que somos assim. O irmão está a entender? Somos assim. Eu hoje venho ao culto e saio daqui todo animado. Amanhã ligo ao pastor, ó pastor, tenho que cá vir orar por minha casa porque eu estou para morrer. Está a entender o que eu estou a dizer? E eu não estou a dizer que está mal. Ainda bem que o irmão se lembra que tem um pastor. Porque há pessoas que não se lembram e vão fazer o que não devem. E ainda bem que o irmão se lembra que a oração é a solução. Porque há pessoas que infelizmente vão recorrer a outras coisas. Mas o que eu estou a pôr é colocar em cima da mesa como é que nós somos. Senhor, a partir de agora é que isto vai ser. E saímos daqui todos abençoados e a rirmos, a dizer, oh irmão, que espetáculo de culto, e não sei o quê. Depois chega ao meio da semana já estamos todos desanimados. Nós somos assim. É por isso que Jesus disse, todas as vezes que vocês se juntarem para comer, lembrem-se uns aos outros o quê? Que eu vou voltar, irmãos. Irmãos, estão a entender? Porque é isso que é anunciar uns para os outros. Há bocado, quando estávamos a tomar a ceia, e eu já fiz isto, não fiz aqui, nem fiz em Mirandela especificamente, mas fiz numa congregação, que era dizermos uns para os outros. Eu disse, irmãos, digam lá uns para os outros, Jesus vai voltar. Porque é isso que temos que fazer quando estamos a tomar a ceia. Estamos a anunciar. Porquê? Porque Jesus, quando acaba de partir o pão lá com os discípulos, o que é que ele diz? O que é que ele diz? Não vou beber mais isto, até que significa que vamos voltar a beber com ele, porque ele cumpre as suas promessas. O irmão está a entender? Então, como ele não é como nós, como ele não é igual a nós, como ele não funciona na medida que nós funcionamos, que somos pessoas que hoje é, amanhã não é, e hoje apetece-nos, amanhã apetece, como ele é o Yahvé que nós falamos aqui ontem à tarde e bem, como ele é aquele que permanece e é o eu sou, não muda, irmãos. Os irmãos estão a entender? Ele enviou o seu filho e o seu filho, estando cá, cumpriu com a sua palavra e com a sua missão e morreu por nós. E ressuscitou para que nós possamos viver a vida que nós precisávamos de viver. Os irmãos estão a entender? E mais, ele não fica por ali. Ele vai nos mostrar que o interesse dele por nós é tão grande que ele diz assim, porque eu vou preparar-vos lugar para que quando eu estiver, vocês estejam comigo. E sabe o que é que o Espírito Santo faz agora no Novo Testamento? Porque no Velho Testamento isto ele não podia fazer, porque Jesus ainda não tinha vindo. Sabe o que é que ele faz agora? Lembrar-nos que Jesus vai voltar. E o irmão, quando está animado, incentiva aquele irmão que está desanimado. Irmão, está difícil, mas olha, Jesus vai voltar. Eu estava a contar uma história há bocado ali ao Joel. Eu estava a pregar esta semana lá para os irmãos, lá numa congregação, e estava a contar esta história porque vi isto num vídeo e eu achei isto muito interessante. Naturalmente que isto não aconteceu ao vivo porque ninguém se lembra de levar um telemóvel para gravar isto. Ok? O pastor, que eu nem sei dizer bem o nome, que é um pastor ali da zona de Inglaterra ou Irlanda ou por aí, que ainda aí agora nas redes sociais, é uma pessoa famosa, ele a pregar dá muitos exemplos de histórias cotidianas e de coisas que ele vai vivendo e vai experimentando e que vai ouvindo dos outros. E ele estava a contar que uma pessoa com assim uns 40 e tal anos, ou por aí, um crente da igreja, teve um problema de saúde que ele não sabia ainda que tinha. Quando fez análises, aquelas coisas que nós fazemos quando estamos muito mal na nossa vida, e que é normal, os médicos são usados por Deus, está bem, irmãos? Ok? Cuidado com doutrinas aí que não têm nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina, está bem? Eu quero ser claro nisto. Deus pode curar. Deus pode curar. Mas Deus também usa médicos, está bem, irmãos? Ok? E se Ele quiser curar, Ele cura, mas Ele também usa médicos. E aquele homem fez as suas análises, ficou na expectativa do que é que aquilo ia dar. Um dia recebeu o telefonema do médico. E o médico chamou-o lá e ele até disse, olha, venha com a sua esposa, se puder vir com a sua esposa, porque o médico estava a adivinhar uma reação difícil. Ok? E chamou o homem lá ao consultório, mandou-o sentar com toda aquela poupa e circunstância que naturalmente tinha que acontecer. Porquê? Por causa do que ele ia dizer a seguir, olha, você quer um café? Está tudo bem, vocês estão bem dispostos, aquelas coisas que os médicos às vezes são assim médicos mais a sério, porque alguns médicos são sapateiros, mas isso é outra coisa.
Mas aqueles médicos que são médicos como deve ser e que estão preocupados com os pacientes, tentou fazer isto com ele e mandou sentar a esposa, mandou sentar o marido e começou lá com aquelas conversas. Pronto, olha, depois temos feito estes exames todos porque ele queria levar tempo para chegar lá porque aquilo estava lá entalado na garganta e estava a ser difícil. Okay? Irmãos? E a dada altura ele diz-me, olha, você, depois das análises e dos resultados das análises, você tem uma doença grave e você tem X meses para viver. O que é que nós estamos à espera? Irmão, ouça aquilo que eu estou a dizer. Por isso é que eu disse aos irmãos, tire lá os óculos de crente, irmão. Está bem? Porque nós temos estes óculos que é tudo ó glória até nos acontecer a nós. Não leva a mal, ok, irmão? Se o irmão disse ó glória com vontade e com convicção e acredita mesmo, amém, glória a Deus. Mas, e quando é connosco, a gente tem coragem para dizer. Porque eu já passei momentos na minha vida com a minha esposa que a gente fala para os outros e dizemos aos outros, o Senhor vai fazer, tens de confiar no Senhor, mas depois quando é a nossa vez, ai Senhor, isto acabou, eu já vou morrer, tu não estás a esquecer que eu não sou capaz e não sei o que, pois, mas Deus disse que Ele estava connosco, nós é que nos esquecemos com facilidade. E é fácil dizer amém às vezes, irmãos, eu estou a falar sério. E se o irmão diz amém com convicção, diga mesmo, porque acredita mesmo, amém. Se já passou e Deus já operou e o irmão continuou confiante, amém. Se calhar o irmão já passou coisas até diferentes e de outra maneira. Ok? Mas aquele homem ouviu aquela notícia, olhou para a sua esposa e o doutor naturalmente estava à espera de uma reação daquelas. Ai, como é que vai ser a minha vida? O que é que eu vou fazer agora? Que solução há? Tratamentos? O que é que eu faço agora? Não. O homem olhou para o doutor e perguntou assim, doutor, você permite-me que eu fale um bocadinho acerca daquilo que eu acredito? Ninguém tem coragem para ter uma reação destas no momento, irmãos. Ninguém tem. Ninguém tem. Nós dizemos que temos, mas não temos. Sabe, isto tem a ver com intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus, quem sabe quem Deus é, isto não é só saber a Bíblia. Ouça, irmãos, o irmão não me leva mal, está bem com aquilo que eu vou dizer. Se calhar, entre os irmãos que estão aqui, se calhar eu sei muito da Bíblia. Mas o que é que isso importa? Se calhar há aqui pessoas que têm mais relacionamento com Deus do que eu e não devia de ser assim. O irmão está a entender o que eu estou a dizer? Porque nós precisamos é de viver em intimidade com Ele. A palavra é importante, saber a Bíblia é importante, mas conhecer o Deus da palavra é mais importante, irmão. E naquele discurso ele diz assim para o médico, isto é incrível, irmãos, ouçam. Ele diz assim para o médico, doutor, ouça lá uma coisa. Se Deus me curar e daqui a uns meses, ou hoje, ou amanhã, e eu puder testemunhar acerca disso, quem é que recebe a glória? É Deus, certo? Mas se eu morrer, eu vou para o céu, para o melhor lugar onde eu podia estar. E ele pergunta ao médico, onde é que eu fico a perder nesta história? O irmão sabe o que é que eu estou a dizer? Isto é uma pessoa que conhece Deus, irmão. Porque Deus é sempre glorificado. Irmão, não, Deus não é glorificado para os outros quando não há cura. Então não é como, irmãos? Nós estamos lá com Ele, onde é que Ele não é glorificado? As pessoas um dia vão ter que dar contas, vão ter que estar diante do juiz, onde é que Ele não é glorificado? O irmão está a entender? A nossa perspectiva de justiça é humana. Para nós, justiça é Deus tem que resolver agora. Aquele matou tem que morrer. É assim que nós funcionamos. Mas Deus não funciona assim. Aquele homem entendeu porque tinha um relacionamento com Deus, se calhar fora daquilo que é comum para nós, crentes. Onde é que eu fico a perder? Porque se Deus curar, Ele é glorificado. Se eu for para o céu, Ele é glorificado. E o doutor olhou para ele e disse, sim, pois realmente posto nessa perspectiva, você não perde nada. O que é que eu vou dizer? Já está. Está a entender? A nossa maneira de ver as coisas é muito limitada, irmãos. É muito limitada. O que Jesus fez por nós. Eu estava a dizer ontem aos irmãos, eu não consigo explicar, porque isto às vezes as palavras humanas são o que são. Mas aquilo que Jesus fez por nós é muito mais do que morrer apenas numa cruz pelos nossos pecados. É uma coisa tão completa, os irmãos não... A gente às vezes diz as coisas de uma forma tão corriqueira, sem maldade, mas tão corriqueira. Então, porquê é que Jesus morreu por si? Pelos meus pecados, está resolvido o assunto. Mas é muito mais do que isso. O irmão estava morto, irmão. O irmão está a entender. O irmão estava incapaz de chegar à presença de Deus. Jesus abriu o caminho. Tudo mudou. Naquele dia tudo mudou. Aliás, a Bíblia até diz que tudo mudou tudo. A morte dele é tão grandiosa que até os sepulcros se abriram. Até gente apareceu ao povo curado. É a Bíblia que diz, irmão. Como é que nós explicamos isto? Porque Jesus faz uma obra que é completa.
Já agora, o completo de Deus não é o nosso completo. Sabe porquê? Porque Jesus já fez uma obra que é completa, mas ainda não terminou a obra. Porque o texto lá mais à frente, lá em Coríntios, o capítulo 15 de Coríntios, diz-nos que um dia, depois dele nos levar para junto deles, depois de ter havido o juízo e aquela história toda do tribunal que nós conhecemos e a tribulação toda e tudo o que os irmãos quiserem acrescentar aqui na vossa mente por causa do Apocalipse, diz que no final, Jesus, que é o Filho, mas também é Deus, e eu aqui estou a explicar o texto já, também é Deus, vai entregar, ouça, eu vou fazer, para os irmãos entender, vai entregar o reino ao Pai, que é Ele mesmo. O irmão entendeu o que eu disse? O que ele está a dizer é, já não faz sentido eu continuar a fazer o que tenho que fazer, porque agora nós, Deus, nós, a Trindade, já temos a vitória, está tudo resolvido. Eles estão cá connosco. Nós conseguimos. Nós alcançamos o que tínhamos planeado alcançar. Nós dizemos coisas que nem nós às vezes acreditamos. Quando nós dizemos o diabo já está derrotado, irmãos. O irmão acredita mesmo nisso. O diabo foi derrotado na cruz. Foi a maior derrota que ele teve, irmão. Ele tentou tantas vezes, irmão. E até já na cruz. Até já na cruz. Tu és o Filho de Deus, desce. A gente vai acreditar em ti. Pois, mas isso não ia resolver o nosso problema. Algumas pessoas gostavam que ele tivesse descido. Porque não entendiam nada. Mas ele morreu para que o irmão possa estar aqui hoje a testemunhar. Hoje, para o seu... Diga lá à pessoa que está ao seu lado. Diga lá, irmão, diga lá, vire-se para a pessoa que está ao seu lado e diga, ele vai voltar. Diga lá, diga com sentido, diga mesmo com convicção. O irmão ouça lá, não se preocupe, ele vai voltar. Não há nada que ele não possa fazer, ele vai voltar. E quando ele voltar, nós vamos estar lá com eles para vivermos com ele para sempre, irmão. Ouça, eu vou terminar a mensagem assim. Onde é que o irmão fica a perder, irmão? Responda para si, onde é que o irmão fica a perder? Só fica a ganhar quando conhece Deus verdadeiramente. Deus abençoe os irmãos.